Olá, sou Nathaniel Sampaio, técnico agrícola da FUBRA. Estou aqui para dar algumas dicas para você que está pensando em fazer uma horta doméstica. Primeiro passo, você deve observar muito bem de que forma está seu solo, quais as condições de drenagem principalmente. Então, a parte de produção de hortaliça ela não permite ser feita em locais muito úmidos. Então, primeiramente, você tem que observar essa forma. O tipo de solo, então, eles nos permitem a ser feito correções e incrementos de matéria orgânica, no caso, adubação orgânica. Então, primeiramente, esse solo tem que ser encanteirado, então, no formato de canteiro, por quê? Porque o canteiro ele permite essa drenagem da umidade e permite, então, você concentrar a adubação, principalmente a adubação orgânica, que as plantas vão precisar, então, para seu desenvolvimento. Então, o primeiro passo, então, se encanteira a horta, se faz os canteiros, e aí, então, o ideal é que esteja sempre um sinergismo entre a adubação orgânica e a adubação em um complemento de adubação mineral. E também a correção, que é muito importante, a correção da acidez do solo. Então, isso pode ser feito com óxido de cálcio ou com carbonato de cálcio, que são os calcários. Então, uma vez feito os canteiros, você corrige essa acidez do solo, né, e toxidez de alumínio. Então, e se acrescenta então a adubação orgânica, sempre com complemento da adubação mineral. Então, você faz dessa forma a construção da horta. A definição então dos legumes e das verduras a serem plantadas, ideal sempre que se respeite as épocas de plantio de cada espécie. Então, por exemplo, as folhosas, alface, rúcula, tempero verde, são culturas que permitem produzir o ano todo. Já outras culturas como as brássicas, no caso couve-flor, brócolis, repolho, são culturas mais de inverno. O verão é mais problemático para essas culturas, porque a incidência de doença acaba sendo mais presente e também o ataque de insetos também é mais perseguido nessas culturas quando se planta no verão. Então, tem que ser respeitado esses fatores, né, de época de plantio. Então, isso de forma geral é o início para se ter sucesso com a sua horta doméstica. E aqui então a gente vai apontar duas culturas que normalmente você enfrenta algumas dificuldades, que é como fazer a sua cenoura germinar de forma uniforme e você ter então um sucesso na produção de cenoura, né, na sua horta doméstica, e algumas dicas no manejo do tomate, né, que é uma cultura que é de primavera-verão. E também você tem bastante dúvidas, né, de como conduzir a cultura do tomate. E nesse vídeo, então, a gente vai estar explicando e dando dicas de como fazer esse processo. Nossa primeira dica, então, é como você ter sucesso na produção de cenoura. Fazer com que a sua cenoura germine de forma uniforme e tenha um desenvolvimento satisfatório. Então, em primeiro lugar, após o canteiro estar pronto, concluído, ser feita a adubação orgânica, ser feita toda a correção, você primeiramente marca em linhas onde você vai fazer a distribuição da semente e semeia-se então em linha a distribuição da semente em torno de 1,5 cm a 2 cm de profundidade. E aí vem o segredo, o porquê que muitas vezes a sua cenoura não germina. Não se coloca terra ou substrato em cima da semente. Sempre serragem ou maravalha, então você coloca em cima da semente e você faz então a rega. Porque a serragem ou maravalha? Isso permite com que não haja compactação da camada superficial do solo e permite então essa semente ela germinar e sair com facilidade do solo. Após então a germinação, é importante também que você faça o raleio, ou seja, nessa linha de distribuição da semente, então o ideal é que você deixe 2 dedos de distância um pé do outro, para que você tenha um desenvolvimento satisfatório e uniforme da sua cenoura. Então essa é uma dica que fica para você que tem problema de germinação da sua cenoura. Outro fator importante que tem que ser levado em consideração também é a variedade correta na época correta, ou seja, sempre prestar atenção no momento da aquisição da semente, né? Por exemplo, as duas cenouras mais comuns que existem no mercado, cenoura Brasília e cenoura Nantes. Cenoura Nantes é para o inverno, cenoura Brasília é de setembro a março, ou seja, verão. Se você plantar uma variedade do verão no inverno ou vice-versa, você vai ter problema de pendoamento e a cenoura ela não vai corresponder em forma de raiz. Então essa é uma dica que também tem que ser levada em consideração e prestado muita atenção no momento de escolher a variedade a ser semeada. E a nossa segunda dica é a cultura do tomate, que é uma cultura de primavera-verão, uma cultura que
exige determinados cuidados, principalmente na questão de nutrição e condução do mesmo. A cultura do tomate, então, ela primeiramente deve ser feita uma correção de forma satisfatória do solo e também a adubação, que deve ser feita de forma material orgânico, né, consorciada com parte mineral, sempre prestando atenção na adubação rica em cálcio e boro, pois a cultura do tomate ela é bastante exigente, principalmente nesses dois nutrientes. Após o plantio do tomate, então, o mesmo deve ser conduzido através de um barbante para que ele possa, então, ser fixado nesse barbante e vá adquirindo, então, suas camadas de produção. Outro detalhe do tomate que tem que ser manejado é a desbrota. Então, o tomate ele é uma cultura que ele emite muito brotos, em todas as folhas, praticamente em todas as axilas de folha, ele emite um broto. E esses brotos então têm que ser retirados, conduzindo apenas uma haste, no máximo 2 hastes por planta. Os demais brotos então eles devem ser retirados para que não comprometa o desenvolvimento dos frutos. Então acompanhe conosco a forma correta então de conduzir o tomate e a desbrota. Então o tomate ele já começa emitindo brotos desde a sua base. Aqui é uma planta então que está desbrotada, aqui tem uma planta que ainda não foi desbrotada. Então, primeiro passo, você tira todos os brotos das axilas das folhas, né? Mantendo então conduzindo apenas uma haste. Entre folhas então vai ter os cachos de produção, de florescimento, e assim então vai sendo conduzido uma haste por planta, no máximo 2 hastes. Outra observação importante a ser fazer da cultura do tomate é preferencialmente manter o solo coberto e evitar que as folhas encostem no solo, pois a doença que está no solo ela acaba passando para a folha e de uma folha para outra e assim sucessivamente. Então a cobertura do solo ela é muito importante, principalmente no tomate a campo, no tomate que está exposto. A nutrição ela é muito importante, conforme mencionado. Então apesar da adubação de solo, é importante que você faça complementos, principalmente com nutrientes ricos em cálcio e boro, pois a cultura então ela é muito exigente para a formação do fruto. Então, durante todo o seu ciclo, então, é imprescindível que você faça essa adubação, né? Sendo que nas últimas camadas é essencial que você faça um complemento via folha também para fazer esse suporte de nutrição para a planta. Então, essas são as dicas da produção de tomate. Para a sua sanidade foliar, o ideal é que se use produtos, existem produtos alternativos e menos impactantes, que são produtos à base de cobre, né? Sempre cuidando o detalhe da floração, então o ideal é que sempre esses produtos sejam aplicados na base e venham sendo aplicados conforme passa da fase de flor para fruta. Então, que você faça sempre uma aplicação após a cada chuva, né? Para que mantenha então uma proteção nessa folha para ela não adquirir doenças. Então, essas são formas alternativas para você que tem aquela produção doméstica para o seu consumo.